E se eu te dissesse que a ideia de um único continente no mundo poderia transformar completamente a nossa maneira de viver? Imagine um planeta onde a diversidade cultural, as riquezas naturais e até mesmo as disputas geopolíticas fossem concentradas em um único espaço. De acordo com um estudo da National Geographic, a Terra possui cerca de 7 bilhões de pessoas distribuídas em 195 países. Agora, visualize esse número reduzido a um único grande povo, compartilhando não apenas fronteiras, mas também desafios e histórias. No início da década de 90, a ideia de Pangeia, um supercontinente que existiu há milhões de anos e que abrigava toda a massa terrestre, fascina cientistas e curiosos. As mudanças geológicas que formaram o nosso mundo atual mostram como a Terra é dinâmica e, por que não, poderia voltar a ser uma grande unidade. Ao longo da história, a fragmentação do território sempre trouxe conflitos, mas também formas de intercâmbio cultural e inovação. O que poucos brasileiros sabem sobre a possibilidade de um único continente é que isso poderia reduzir drasticamente as barreiras entre nações, permitindo um fluxo livre de ideias e recursos. Você já parou para pensar como essa configuração afetaria a sua vida cotidiana? Como seria viajar de uma ponta a outra do continente sem a necessidade de passaporte ou visto? A experiência de estar em um lugar onde as diferenças são celebradas e não temidas poderia gerar um ambiente mais colaborativo. No entanto, ao mesmo tempo, a centralização de poder em um único continente poderia levar a novas formas de opressão e desigualdade. Enquanto o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, nos apresenta dados sobre a diversidade étnica do Brasil, com mais de 200 milhões de habitantes e centenas de culturas em um espaço reduzido, imagine essa diversidade em uma escala continental. A riqueza cultural que o Brasil abriga, do carnaval à culinária, poderia ser apenas uma fração do que um único continente poderia oferecer. No entanto, a pergunta que fica é: será que essa unidade poderia coexistir sem que as tradições locais fossem diluídas? Em um mundo onde a natureza e a urbanização competem por espaço, a concentração em um único continente poderia também trazer à tona questões ambientais urgentes. Com o aumento da população e a exploração desenfreada dos recursos, como garantir a sustentabilidade? O que os especialistas em meio ambiente, como a doutora Marina Silva, ex-ministra do Meio Ambiente, frequentemente ressaltam é a necessidade de um planejamento sustentável que respeite a biodiversidade. Como isso se traduziria a um único continente, onde diferentes ecossistemas teriam que conviver lado a lado? Em relação às classes sociais, a realidade poderia ser ainda mais complexa. Diferentes regiões poderiam experimentar desigualdades extremas, mesmo dentro de um único espaço geográfico. O que seria do custo Brasil, que tanto prejudica a economia nacional, se transferido para uma escala maior? Enquanto algumas áreas se desenvolveriam rapidamente, outras poderiam permanecer estagnadas, criando um abismo social ainda mais profundo. Você consegue imaginar como isso afetaria a sua vida e a vida de sua família? Nos últimos anos, a globalização já nos mostrou como as economias estão interligadas, mas um único continente poderia intensificar essa conexão. O que você pensa sobre as consequências de uma economia unificada? A movimentação de bens e serviços poderia se tornar mais ágil, mas a dependência econômica também se tornaria um risco maior. O que você valoriza mais, a segurança de um mercado global coeso ou a autonomia de sua nação? Nos próximos 10 anos, se essa ideia se tornasse realidade, podemos prever mudanças significativas nas relações internacionais e na forma como nos relacionamos com o próximo. Por outro lado, a luta por direitos e representatividade poderia se intensificar, levando a uma nova era de ativismo e engajamento social. Afinal, o que você faria para garantir que sua voz fosse ouvida em um continente tão vasto? Em um mundo onde a diversidade é a chave para a inovação, será que conseguimos abraçar a ideia de um único continente sem perder o que nos torna únicos? O futuro nos reserva muitas possibilidades, mas a escolha de qual caminho seguir é nossa. E lembre-se, sem diversidade não há criatividade. Ao refletir sobre essa possibilidade de um único continente, é impossível não considerar como a educação e o acesso ao conhecimento seriam impactados. Imagine um sistema educacional interconectado, onde estudantes de diferentes culturas pudessem trocar experiências e aprender uns com os outros, como uma verdadeira rede de saberes.
Enquanto a Unesco aponta que 263 milhões de crianças e jovens estão fora da escola, em um cenário assim, a educação poderia se tornar um direito universal, sem barreiras geográficas. Você já pensou em como isso mudaria as perspectivas de futuras gerações? Entretanto, ao mesmo tempo em que um sistema educacional integrado poderia gerar benefícios, é preciso questionar como garantir a qualidade do ensino seja uniforme em todas as regiões? O que acontece com a pluralidade de métodos pedagógicos que valorizam as particularidades locais? O que especialistas, como a educadora Cláudia Costin, frequentemente destacam é a importância de respeitar as culturas locais no processo educacional. Será que um sistema unificado conseguiria preservar a riqueza das diferentes tradições educacionais? A saúde pública também seria um tema crucial nesse contexto. Com a centralização de um continente, como garantir o acesso à saúde de qualidade para todos? A pandemia de Covid-19 nos ensinou que a saúde é uma questão global e a cooperação entre países pode ser vital para enfrentar crises sanitárias. Contudo, a desigualdade no acesso a serviços de saúde poderia se tornar ainda mais evidente. O que você acredita que seria necessário para que todos tivessem acesso igualitário a tratamentos e vacinas? Além disso, a cultura e a arte poderiam florescer em um espaço tão vasto e diversificado. Imagine festivais que celebrassem a música, a dança e as tradições culinárias de todas as partes do continente, criando uma rica tapeçaria cultural. O Brasil, conhecido por sua diversidade musical e artística, poderia se tornar um embaixador dessa nova era cultural. No entanto, será que essa celebração da diversidade conseguiria coexistir com a homogeneização que muitas vezes ocorre em grandes eventos? Como garantir que todas as vozes sejam ouvidas e respeitadas? A tecnologia também teria um papel central em um único continente. O avanço tecnológico poderia facilitar a comunicação, o comércio e até mesmo a governança. Com a internet das coisas e a inteligência artificial em ascensão, a integração poderia trazer eficiência e inovação sem precedentes. Contudo, será que essa evolução tecnológica não traria uma nova forma de exclusão digital? O que você pensa sobre a responsabilidade das empresas de tecnologia em garantir que todos tenham acesso às novas ferramentas? À medida que essa visão de um único continente se torna mais concreta em nossa imaginação, é importante considerar a governança e como as decisões seriam tomadas. Um sistema político unificado poderia criar um espaço para diálogos construtivos, mas o risco de um governo centralizado se tornar opressor não pode ser ignorado. O que você acha que seria necessário para garantir que as vozes de todos os cidadãos fossem ouvidas e respeitadas em um sistema assim? Nos próximos anos, a dinâmica entre os povos, culturas e economias desse continente poderia moldar um futuro inédito. Enquanto a globalização já nos ensinou a importância da colaboração, um único continente poderia intensificar essa necessidade. Como você se imagina contribuindo para essa nova realidade? Em um espaço onde a diversidade é não apenas aceita, mas celebrada, será que conseguimos encontrar um equilíbrio entre unidade e individualidade? Ao ponderar sobre todas essas questões, fica claro que a ideia de um único continente é mais do que uma simples especulação geográfica. É um convite à reflexão sobre como nos relacionamos uns com os outros e com o mundo ao nosso redor. A verdadeira transformação começa quando somos capazes de escutar e aprender com as histórias que nos cercam. Afinal, a união faz a força, mas é a diversidade que traz a sabedoria. Imagine um continente onde a agricultura é não apenas uma forma de subsistência, mas uma celebração da terra e da diversidade alimentar. A integração de técnicas agrícolas de diferentes regiões poderia resultar em um verdadeiro banquete de sabores, oferecendo desde o açaí da Amazônia até o queijo da Serra da Estrela, em Portugal. Uma pesquisa da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, FAO, aponta que, atualmente, 820 milhões de pessoas passam fome no mundo. Como um único continente poderia abordar essa crise alimentar? Seria possível garantir que todos tivessem acesso a alimentos saudáveis e nutritivos, respeitando ao mesmo tempo as práticas alimentares locais? Você já se perguntou como a culinária de cada região poderia se entrelaçar em uma única identidade gastronômica?
O Brasil, com sua rica diversidade de sabores, poderia influenciar a cozinha de todo o continente, enquanto também se deixaria influenciar por pratos exóticos de outras partes. Contudo, essa troca de sabores e ingredientes deveria preservar a autenticidade das tradições. O que você acha que precisa ser feito para garantir que a cultura alimentar de cada povo seja respeitada e celebrada? Mas a transformação de um continente unificado não se limita apenas à esfera econômica ou cultural. As questões sociais também seriam centrais em um novo cenário. Imagine as vozes marginalizadas ganhando espaço em um diálogo contínuo sobre direitos e inclusão. A luta por igualdade racial, a harmonização de textos em diferentes nações e a transformação de sistemas democráticos. Assim, o continente poderia não apenas abraçar a igualdade, mas também destacar a grande contribuição de cada povo na transição para um novo mundo. Você gostaria de ver o continente se unindo em uma nova identidade? De gênero e pelos direitos LGBTQIA+, poderia se intensificar, criando um ambiente onde a justiça social é uma prioridade. O que você acredita que seria necessário para que essas lutas fossem ouvidas e que mudanças concretas ocorressem? A união de diferentes movimentos sociais poderia gerar uma força poderosa, mas como garantir que a diversidade de vozes não se perca nesse novo arranjo? A educação, como mencionamos antes, poderia ter um papel fundamental em moldar as novas gerações. A troca de conhecimentos e práticas pedagógicas entre diferentes culturas poderia enriquecer o aprendizado. Imagine a possibilidade de um estudante brasileiro aprender sobre a arte do fado em Portugal, enquanto um jovem português se depara com a riqueza do samba. Essa interconexão poderia fomentar uma compreensão mais profunda das identidades culturais. No entanto, o que acontece quando métodos de ensino se chocam? Como garantir que a pluralidade de saberes seja respeitada e que nenhum conhecimento seja considerado inferior? Outra questão que não pode ser ignorada é a saúde mental. Em um mundo que pode parecer cada vez mais interconectado, a solidão e a alienação podem aumentar, especialmente em sociedades com grandes desigualdades sociais. Estudos recentes mostram que a saúde mental é uma preocupação crescente em todo o mundo. Como um continente unido poderia abordar essa questão? O que seria necessário para que todos tivessem acesso a cuidados adequados, além de um espaço seguro para discutir suas emoções e experiências? E ao falarmos sobre tecnologia, não podemos esquecer os desafios éticos que surgem com a integração de diferentes sistemas. A inteligência artificial, por exemplo, promete revolucionar diversas áreas, mas também levanta questões sobre privacidade e segurança. Como um continente unificado poderia estabelecer um marco regulatório que protegesse os cidadãos sem sufocar a inovação? A responsabilidade social das empresas de tecnologia, como Google e Facebook, se tornaria ainda mais crucial em um contexto em que a informação circula livremente. O que você pensa que seria necessário para garantir que a tecnologia trabalhe a favor do bem comum e não apenas dos interesses econômicos? À medida que refletimos sobre a ideia de um único continente, é importante imaginar as possíveis reações de diferentes povos. Alguns podem acolher a ideia com entusiasmo, enquanto outros podem sentir medo da perda de identidade. O que você acredita que poderia ser feito para construir pontes entre essas visões? O diálogo aberto e a empatia seriam fundamentais, mas como garantir que essas conversas aconteçam de forma inclusiva e respeitosa? Nos próximos anos, a maneira como lidamos com as relações interpessoais e sociais poderá ser redefinida. Um continente unificado poderia nos ensinar a ver além das fronteiras, a valorizar a diversidade enquanto buscamos um sentido de unidade. Você já pensou em como suas próprias experiências e sua vida cotidiana poderiam se transformar nesse novo cenário? A capacidade de se conectar com pessoas de diferentes origens e histórias poderia enriquecer a sua vida de maneiras que você nunca imaginou. A verdadeira magia de um continente único reside na capacidade de transformar desafios em oportunidades. A união de culturas, economias e sonhos pode gerar um futuro mais vibrante e inclusivo. No entanto, a responsabilidade de moldar esse futuro está em nossas mãos. O que você fará para contribuir para essa nova realidade? Em um mundo onde a diversidade é a chave para o sucesso, como você se comprometerá a ser parte da solução?
Afinal, cada um de nós é uma peça importante no quebra-cabeça da humanidade. Imagine agora um continente onde a mobilidade não seria mais um obstáculo. A criação de um sistema de transporte interconectado que integrasse trens, ônibus e até mesmo sistemas de transporte aéreo de baixo custo poderia tornar as distâncias quase irrelevantes. Você já se imaginou fazendo uma viagem de um extremo a outro do continente em apenas algumas horas? Esse acesso facilitado poderia transformar não apenas a forma como trabalhamos, mas também como nos relacionamos, permitindo encontros e intercâmbios culturais que antes eram impossíveis. Contudo, será que a facilidade de deslocamento não traria consigo um aumento do turismo massivo, ameaçando a preservação de culturas locais? Com a possibilidade de explorar novos horizontes, a educação poderia se expandir de maneiras que nunca sonhamos. Imagine universidades colaborativas, onde os alunos de diferentes partes do continente pudessem participar de cursos e intercâmbios, ampliando suas visões de mundo e criando uma rede de conhecimento sem fronteiras. De acordo com a Unesco, a educação é uma ferramenta poderosa para a construção da paz e do desenvolvimento sustentável. Você já parou para pensar em como essa troca de saberes poderia moldar não apenas o futuro dos estudantes, mas toda a sociedade? No entanto, a pergunta que persiste é: como garantir que todos tenham acesso a essas oportunidades educacionais, independentemente de sua origem socioeconômica? A interconexão entre as culturas também poderia se manifestar nas artes. Imagine festivais de arte que unissem talentos de todas as regiões, criando uma explosão de criatividade que celebrasse a diversidade. O Brasil, com seu samba, sua bossa nova e a riqueza de suas danças folclóricas, poderia ser um protagonista nesse cenário, trazendo influências que enriquecessem as tradições de outros povos. Mas será que, ao buscar essa união, não correríamos o risco de ver as expressões artísticas locais se diluírem em uma cultura de massa? Como garantir que as vozes de artistas menos conhecidos sejam ouvidas e valorizadas? A questão ambiental que já mencionamos se tornaria ainda mais premente em um único continente. A colaboração entre países para a preservação de ecossistemas seria essencial, mas como isso se traduziria na prática? Com a Amazônia, por exemplo, ocupando um espaço central em discussões ambientais, como garantir que as decisões sejam tomadas de forma justa e que respeitem as comunidades locais? A doutora Marina Silva, conhecida por sua defesa da sustentabilidade, sempre lembra que a verdadeira proteção do meio ambiente deve incluir a voz dos povos que habitam essas terras. Você se imagina participando de um movimento que lutasse pela preservação tanto da biodiversidade quanto das culturas nativas? No entanto, não podemos esquecer que um continente unificado também pode enfrentar desafios significativos. A centralização de poder pode levar a um governo que torna difícil para as vozes marginalizadas serem ouvidas. O que você acha que seria necessário para garantir que todos os cidadãos tenham representação nas decisões que afetam suas vidas? A luta pela justiça social poderia se intensificar, gerando novos movimentos e novas vozes. Como você se vê participando desse ativismo em um cenário em que a diversidade é não apenas aceita, mas celebrada? A interação entre as economias de diferentes regiões também poderia criar novas oportunidades. A criação de um mercado único poderia fortalecer a economia como um todo, mas como garantir que as pequenas empresas e os empreendedores locais não sejam esmagados por grandes corporações? A história nos ensina que, em muitos casos, a globalização tem beneficiado mais os grandes players do que os pequenos. Você acredita que um equilíbrio poderia ser alcançado? O que seria necessário para que todos tivessem uma chance justa de prosperar nesse novo cenário econômico? À medida que avançamos nessa reflexão, é impossível não considerar como as questões de saúde pública se entrelaçam com a ideia de um único continente. A pandemia nos ensinou que a saúde é um problema global e que a cooperação é vital. No entanto, como garantir que os serviços de saúde sejam igualmente acessíveis para todos? E se a tecnologia médica pudesse ser compartilhada e aprimorada através da colaboração entre nações? Você se imagina vivendo em um lugar onde a saúde é vista como um direito universal, disponível para todos, independentemente de sua origem? Enquanto todas essas questões se desenrolam em nossa mente, não podemos deixar de imaginar o que o futuro nos reserva.
O que você acredita que será mais importante para garantir que essa nova realidade seja positiva para todos os cidadãos? A capacidade de ouvir e aprender uns com os outros pode ser o primeiro passo. E você, como parte desse grande continente, que papel pretende desempenhar na construção de um mundo mais justo e inclusivo? No final das contas, a ideia de um único continente nos desafia a repensar nossas relações com os outros e com o mundo. A união pode ser uma fonte de força, mas é a diversidade que traz sabedoria. Como você pretende contribuir para essa nova narrativa? Afinal, a verdadeira transformação começa quando estamos dispostos a ouvir as histórias que nos cercam. Imagine agora um continente onde a agricultura não apenas sustenta a população, mas se transforma em um símbolo de identidade e conexão. A troca de práticas agrícolas entre regiões poderia resultar em uma rica tapeçaria de sabores, desde os temperos da culinária africana até os grãos da América do Sul. Você já se perguntou como essa diversidade poderia impactar não apenas a alimentação, mas a própria cultura culinária? A Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, a FAO, aponta que uma alimentação diversificada é fundamental para a saúde. Em um único continente, como garantir que todos tenham acesso a alimentos nutritivos, respeitando ao mesmo tempo as tradições locais? Seria possível desenvolver políticas que, ao mesmo tempo, democratizassem o acesso à comida e respeitassem as particularidades de cada cultura? Imagine um sistema que promovesse a agricultura sustentável, garantindo que pequenos agricultores, muitas vezes esquecidos, tivessem voz e recursos para prosperar. Você já pensou em como a culinária de cada região poderia se entrelaçar em uma única identidade gastronômica, onde o açaí se tornasse tão famoso quanto a paella espanhola? Contudo, a autenticidade das tradições alimentares seria mantida ou diluída em um cenário de homogeneização. Enquanto isso, ao refletir sobre a saúde pública nesse novo continente, surge a pergunta: como garantir que todos tenham acesso igualitário a serviços de saúde? A pandemia de Covid-19 nos ensinou que a saúde é uma questão global e a colaboração entre países pode ser vital para enfrentar crises sanitárias. No entanto, como lidar com a desigualdade no acesso a tratamentos e vacinas? Você acredita que a criação de um sistema de saúde unificado poderia resolver esses problemas? Ou haveria o risco de criar novas barreiras? O que seria necessário para que todos, independentemente de onde vivessem, tivessem acesso a cuidados de saúde de qualidade? A tecnologia também desempenharia um papel central nesse cenário. Imagine um sistema de telemedicina que conectasse médicos e pacientes de diferentes regiões, permitindo que todos tivessem acesso a especialistas, independentemente da sua localização. Contudo, será que essa evolução tecnológica não traria uma nova forma de exclusão digital? O que você pensa sobre a responsabilidade das empresas de tecnologia em garantir que todos tenham acesso às novas ferramentas? A inclusão digital se tornaria um direito fundamental em um continente tão vasto e interconectado? A cultura e a arte poderiam realmente florescer em um espaço tão diversificado. Imagine festivais que celebrassem a música, a dança e as tradições culinárias de todas as partes do continente, criando uma rica tapeçaria cultural. O Brasil, conhecido por sua diversidade musical e artística, poderia se tornar um embaixador dessa nova era cultural. No entanto, será que essa celebração da diversidade conseguiria coexistir com a homogeneização que muitas vezes ocorre em grandes eventos? Como garantir que todas as vozes sejam ouvidas e respeitadas? E ao falar sobre a educação, não podemos deixar de considerar o impacto que um continente unificado teria sobre o aprendizado. Imagine um sistema educacional onde alunos de diferentes culturas pudessem trocar experiências e aprender uns com os outros, como uma verdadeira rede de saberes. Você já pensou em como essa troca poderia enriquecer o aprendizado e moldar as futuras gerações? No entanto, como assegurar que a qualidade do ensino seja uniforme em todas as regiões? E o que acontece com a pluralidade de métodos pedagógicos que valorizam as particularidades locais?
A educadora Cláudia Costin frequentemente destaca a importância de respeitar as culturas no processo educacional. Será que um sistema unificado conseguiria preservar essa riqueza? À medida que essa visão de um único continente se torna mais concreta em nossa imaginação, é essencial considerar a governança e como as decisões seriam tomadas. Um sistema político unificado poderia criar um espaço para diálogos construtivos, mas o risco de um governo centralizado se tornar opressor não pode ser ignorado. O que você acha que seria necessário para garantir que as vozes de todos os cidadãos fossem ouvidas e respeitadas? A luta por direitos e representatividade poderia se intensificar, levando a uma nova era de ativismo e engajamento social. Em um mundo onde a diversidade é a chave para a inovação, será que conseguimos abraçar a ideia de um único continente sem perder o que nos torna únicos? A verdadeira transformação começa quando somos capazes de escutar e aprender com as histórias que nos cercam. Afinal, a união faz a força, mas é a diversidade que traz a sabedoria. Você já se perguntou qual papel desempenhará nesse novo cenário? Como você pode contribuir para garantir que a diversidade seja celebrada e respeitada nesse continente unificado? À medida que continuamos a explorar essa ideia, é importante lembrar que cada um de nós tem um papel a desempenhar. A verdadeira magia de um continente único reside na capacidade de transformar desafios em oportunidades. O que você fará para contribuir para essa nova realidade? Em um mundo onde a diversidade é a chave para o sucesso, como você se comprometerá a ser parte da solução? A escolha de qual caminho seguir é nossa, e cada pequeno passo conta.